Olá, boa noite a todos! Bem-vindos a uma nova série, a série Segundou com a Nutri. Isso mesmo! A partir de agora, todas as segundas-feiras, eu vou estar trazendo nessa série assuntos que falem sobre emagrecimento e bem-estar de um jeito que foge do básico. Então, acompanhe aqui, tá? Fiquem à vontade. E o nosso assunto hoje é frustração com o peso. E eu quero deixar uma pergunta já de saída, tá? Para quem estiver ao vivo, para quem estiver assistindo esse vídeo gravado, eu vou deixar essa pergunta e eu convido todos a colocarem uma resposta, uma opinião nos comentários. Gente, a pergunta é: peso importa? Já pararam para pensar nisso? Já ouviram alguém falando sobre isso? Peso importa, peso não importa? Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa informação, tá? Então, assim, para começar, eu gosto muito de trazer reflexões, eu gosto muito de pensar, né? Da gente pensar e estimular vocês a pensarem também sobre algumas questões. Então, sobre esse assunto, olha só, perguntinhas, né? Quem aqui se sente frustrado com o peso? Quem aqui não se pesa há algum tempo já ou, pelo contrário, se pesa todos os dias, até mais de uma vez por dia, né? E quem aqui se angustia com aquele númerozinho que aparece lá na balança, hein, gente? Porque assim, ó, na verdade, falar sobre peso é algo bastante complexo até, né, e bastante delicado. Porque tem muitas coisas envolvidas aqui, né, quando a gente fala de peso, e o peso ele acaba sendo erroneamente vinculado à beleza, à saúde, bem-estar e até mesmo ao sucesso pessoal e profissional, tá? Então, se esse assunto tá interessando, gente, manda, clica lá no aviãozinho, manda pros amigos, manda pras amigas, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa conversa, a esse assunto, tá? E eu tô mandando aqui também, ó, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas, tá bom, galera? Então, olha só. Tô mandando aqui, aproveitem para mandar vocês também. E enquanto isso, me respondam, tá? Peso importa, peso não importa? Então, assim, gente, isso que eu acabei de falar é de que o peso ele acaba sendo atrelado de forma equivocada, tá? A saúde, a beleza, até a sucesso, acaba trazendo um impacto muito grande na vida da gente, tá? E muitas vezes a gente pode, inclusive, se sentir inferiores, né, a alguém ou em alguma situação por causa do peso, em algum relacionamento, no trabalho, nos estudos. E a gente pode, gente, uma situação que acontece mesmo é que talvez em alguns momentos o nosso peso nos faça sentir não merecimento. Não merecer uma promoção no trabalho, não receber um elogio, não achar que não merece aquele elogio porque tá frustrado de alguma forma com o peso. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque é muito limitante e acaba deixando a gente às vezes paralisado na vida, em vários setores da nossa vida, por uma coisa muito simples, que é o peso, né? É simples, porém complexo, e ao longo dessa nossa conversa vocês vão entender por que eu me refiro, né? Que é simples, porém complexo. Então vamos lá, né, gente? A gente precisa superar, assim, derrubar essa crença e essas crenças. Que crenças, Gladys? As crenças inconscientes, né? Muitas vezes, de não merecimento. E essa crença de atrelar peso, um peso específico, com saúde, com bem-estar ou até mesmo, né, com sucesso numa carreira, com sucesso num relacionamento, porque não é isso, que não é assim que funciona. Então, assim, gente, existe peso ideal? Será que existe um peso ideal para cada um de nós, para mim que estou aqui falando, para cada um de vocês que está aí assistindo?
existe peso ideal? E lá no início da live, para quem está entrando agora, eu deixei uma pergunta. E eu convido vocês a responderem. Peso importa? Então, depois dessa introdução que eu fiz, minha pergunta é: obrigada, querida. Peso importa? E existe peso ideal? O que vocês acham, gente? Existe peso ideal? Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar um golinho d'água aqui. E lá vou eu, respondendo essas perguntinhas, né? Peso ideal. Outra coisa que eu quero convidar vocês para pensarem também, tá? Será que a gente precisa se encaixar num peso X, Y, Z? Olha que maravilha, pessoal saindo da academia acompanhando isso aí, gente. Vamos lá, né? E o peso, né? Os números que a gente vê na balança, tem algum impacto na nossa vida? Vamos pensar sobre isso. Então, respondendo a esses questionamentos que eu trouxe, tá? Olha só, a Luana respondeu que peso não importa. Muito bem, a gente ao longo da live vai destrinchando isso, tá? Então, peso ideal. Existe peso ideal, gente. Existem tabelas e recomendações, tá? De organizações de saúde que estabelecem, o peso não diz muita coisa, né? Que estabelecem pesos ideais para uma população, tá? E aí, às vezes, essa tabela, ela vai dizer que uma mulher, né, mais ou menos com as minhas características, o peso ideal para ela, de acordo com a altura, com a raça, né, vai ser tanto. O meu peso ideal pelas tabelas, por exemplo, seriam 56 quilos. Eu peso mais do que isso. Já cheguei lá e não me fez bem. Então, o que acontece com esse peso ideal que é divulgado por esses órgãos nessas tabelas? Isso acaba sendo difundido, tá? De uma forma com muito afinco, né? Então, assim, ó, fulano, homens com tal idade, com tal estatura, precisam pesar tantos quilos. Muito bem, só que o que acontece é que esse peso ideal trazido por essas organizações, por essas tabelas, elas consideram uma população de uma forma geral. O que esses cálculos e esses números não enxergam? A realidade da pessoa, as possibilidades, o que ela vive do dia a dia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o contexto de trabalho, o contexto de lazer. Então isso não é considerado. E é um pouco agressivo muitas vezes esse tal desse peso que é trazido nessas tabelas como sendo algo para ser alcançado. Então, a minha resposta para a pergunta, existe peso ideal? É sim e não. Sim, porém depende. Por que sim, porém depende? Porque na minha concepção, o peso ideal não é esse peso que a gente vê por aí na internet. O peso ideal não é esse peso tabelado. O peso ideal não pode ser só um número que desconsidere todo um contexto pessoal. Então, qual é o peso ideal, Gladys? Quem aí tá curioso para saber? Gente, o peso ideal para cada um de nós, para mim que tô aqui, para vocês, para cada um de vocês, vai ser diferente. Daqui a pouco tem outra mulher com as mesmas características que eu, com a mesma idade que eu, mas o mesmo peso não vai se encaixar nas duas realidades. Então, eu gosto de defender e gosto de trazer o conceito de que peso ideal é aquele peso onde você, onde cada um de vocês aqui se sentem bem, se sentem à vontade. É um peso que me permite vestir uma roupa que eu goste, com a qual eu me sinta bem. É um peso que me permita me gostar, me olhar no espelho, me ter autoestima, me sentir confortável. Ir pra praia, né? Ir pra praia, vestir, ficar sem camisa, os homens, pôr um biquíni, é um peso que me traga saúde. E esse peso é mais subjetivo do que os pesos das tabelas. Porque quando a gente vê o peso ideal dessa forma, a gente tende a tomar atitudes mais conscientes em relação à nossa alimentação. E a gente passa a fazer escolhas mais adequadas e, consequentemente, o tal do peso vai se ajustando. Então, o peso ideal
né, dentro de uma outra concepção, é esse que eu tô trazendo. É um peso que me permita me sentir bem, é um peso que me traga autoestima, é um peso que me mantenha saudável, que me permita realizar as minhas ações diárias com energia, com disposição, que me permita fazer um exercício, né? Então, gente, fujam dessa concepção de peso ideal, de tabelas, tá? E aí a outra pergunta, né, que eu tinha feito: os números que eu vejo na balança têm qual impacto na minha vida? E vocês já vão entender o porquê dessa pergunta, né? Gente, a gente não precisa se encaixar nesses números que a gente vê por aí, tá? Por que eu digo isso? Que a gente não precisa se encaixar, tá? Mas a gente precisa se respeitar. Então a gente não precisa se encaixar nisso, mas a gente precisa se respeitar. E se perguntar: eu estou feliz com esse peso que eu tenho hoje? Sim ou não? Né? Por que não? Se a minha resposta for não, por que não? E aí a gente começa a investigar. Por que não? Porque tem XYZ impactos negativos na minha vida. E esses impactos negativos, gente, eles podem ser inúmeros, tá? Daqui a pouco o peso que eu tô tá prejudicando a minha autoestima, não tô conseguindo comprar roupas que eu goste, só consigo comprar o que me serve. Daqui a pouco esse meu peso ele tá atrapalhando a minha rotina com o meu filho, a minha rotina no meu trabalho. Daqui a pouco esse peso ele tá me trazendo prejuízos de saúde, tá? Então assim, eu não estou feliz porque o que impacto negativo esse peso tá trazendo para mim, tá? Então é isso. E outra, gente, às vezes vocês vão se fazer essa pergunta: o peso que eu tenho hoje traz que impactos na minha vida? E talvez a resposta para vocês vai ser nenhum. E se o peso que a gente tá num determinado momento da vida da gente, eu, por exemplo, hoje eu não tô no tal do peso ideal das tabelas, mas eu estou num peso que me permite me sentir bem. Então, e eu estou saudável. Então, esse peso meu de hoje traz algum impacto negativo na minha vida? Não, não traz. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô satisfeita. Agora, há um tempo atrás não era assim, não era essa a realidade. Porque me trazia impactos negativos na questão da minha autoimagem, na questão da minha autoestima, né? Então, o que acontece, tá? Quando a gente não está satisfeito com o peso que a gente se encontra, a gente tem todo o direito, gente, tá? De buscar, sim, um peso diferente para se sentir bem e feliz. E é claro que esse peso, ele precisa ser muito realista, tá? E não é na intenção também de estar buscando por estereótipos, tá? Porque tem que ter o corpo igual da modelo tal, igual da atriz não sei quem. Não, não é isso. Um peso realista dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, dentro do que é viável, né? Então, buscando, sim, né, o próprio prazer e o próprio bem-estar nessa autoimagem que a gente tá falando. Porque o que tem acontecido muito, né? Parece que hoje falar de emagrecimento, de perder peso, né, parece até, às vezes ofende, assim, né? E o que acontece? Tá vindo com muita força o discurso da aceitação. Que a gente precisa se aceitar e se amar e se gostar. E sim, eu concordo com isso. E eu vou colocar uma vírgula aqui. A gente precisa se aceitar, se amar e se gostar quando isso for sincero, quando isso for verdadeiro, quando isso for real, quando eu realmente, não importa o peso que eu estou, eu consigo me olhar no espelho e dizer como eu me gosto, como eu estou bem, não importa o peso. Agora, se esse peso ele tá me incomodando e essa aceitação ela não é natural, ela não é verdadeira, daí a gente acaba que a gente tá fazendo uma falsa aceitação, porque a gente coloca, né, que a gente se aceita, só que na verdade a gente não conseguiu mudar a história. Então a gente entra com o discurso de aceitação, e aqui eu quero trazer uma coisa muito importante. A gente precisa se aceitar porque a gente realmente se gosta e jamais porque desistiu de mudar a realidade.
Então, a partir do momento que eu realmente me sinto bem, me sinto segura, me sinto confiante com o peso que eu estou, não importa qual seja, aí eu estou me aceitando, eu estou me amando, me gostando, devo me aceitar sim, não preciso buscar estereótipo nenhum. Agora, se existe qualquer coisa no meu corpo, na minha saúde, no meu dia a dia que esteja sendo impactado negativamente pelo peso que eu estou e eu não estou satisfeito com isso, vai à luta. A gente tem todo o direito de fazer isso. Não é errado, tá? Não é errado. Porque assim, gente, eu não acho, tá? Que todo mundo tem que emagrecer. Não, seria até um discurso preconceituoso da minha parte. Como ser humano, como nutricionista, não acho que todo mundo tem que emagrecer. Muito pelo contrário, tá? Agora, eu tenho a certeza, gente, de que quem quer emagrecer, buscar um peso diferente, consegue. E muitas vezes a gente desiste de buscar isso porque já tentou tantas vezes, tantas coisas que não deram certo e a gente acaba desistindo, mas a gente não se aceitou. A gente desistiu. Isso é diferente, né? Então, assim, conseguir emagrecer, né, perder peso e ainda sem precisar passar por sofrimento de dieta, sem precisar largar o que gosta de comer por completo, sem se obrigar também a comer, muitas vezes o que não gosta, e sem precisar gastar um monte de dinheiro e tempo, tá, gente? Então, assim, eu acho que essa busca pelo peso, ela precisa ser muito honesta conosco, tá? Cada um com o seu, com a sua história, com a sua realidade, com aquilo que acredita, com aquilo que deseja para si, né? Então, vocês percebem o quanto é complexo falar sobre isso, falar sobre peso, sabe? É muito complexo. Mas, e assim, agora eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Que acontece no meu dia a dia. No meu dia a dia nos atendimentos, na clínica. O que acontece, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas buscam atendimento nutricional, elas estão envolvidas assim com essa questão do peso e a grande maioria quer ver esse peso diminuir, tá? Mas, porém, durante as minhas consultas eu nem sempre uso a balança. Eu nem sempre peso os meus pacientes, né? E por quê? Porque o tal do peso, aquele númerozinho danado que a gente vê lá na balança, ele pode ser um grande obstáculo do emagrecimento. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa daquele número que vai aparecer ali, e se ele não corresponde àquela nossa expectativa que a gente criou, a gente tende a desanimar. E muitas vezes a gente desiste muito antes da hora do processo, né? E eu acredito fielmente de que a gente só não conquista aquilo do que a gente desiste antes da hora, né? Então, se a gente continua se dedicando, se a gente continua trabalhando, continua no processo, a gente conquista, tá? A gente consegue conquistar sim, perda de peso e emagrecimento. Mas por que eu não uso a balança? Por que eu não peso todo mundo? E como que eu descobri isso, que a balança, ela pode ser, o número da balança, um baita obstáculo dentro desse processo, levando muitas vezes a desistir, tá? Sabem o que eu já fiz, gente? Na minha vida, tá? Se o meu peso, assim, em épocas que eu fazia umas loucuras, assim, pra emagrecer, se o peso não baixava lá na balança como eu esperava que ele baixasse, o que eu pensava? Gente, pra que isso tudo? Por que eu vou continuar fazendo isso tudo? Por que eu vou continuar me cuidando? Por que eu vou continuar me privando? Porque na época eu fazia isso. Se de qualquer forma o peso não tá mudando, então eu vou continuar comendo o que eu comia, do jeito que eu comia mesmo, não tá fazendo diferença nenhuma. E eu fazia isso. Só que o que acontece, né? Pensar desse jeito acabava me levando a agir sem controle com a comida. Porque daí eu ia descontar na comida essa frustração que eu havia sentido quando eu vi os números da balança. E aí o que acontecia? Eu acabava me afastando cada vez mais daquilo que eu realmente queria pra mim, sabe? Porque se me cuidando tava difícil, imagina sem me cuidar, né, gente? E a questão é que se eu continuasse fazendo boas escolhas, se eu continuasse persistindo, o bendito do número da balança ia baixar, com certeza. Não tem como isso não acontecer. Mas a gente, né,
fica com aquilo na mente. Poxa, já fiz tanta coisa e não baixou ainda, então não vou mais fazer nada. Por quê? Porque o número da balança se tornou um obstáculo no nosso processo de emagrecimento. E aquilo ali faz a gente paralisar ao invés de motivar, ao invés de a gente pegar esse número, esse dado e colocar na mesa e avaliar o que aconteceu. Por que será que não baixou? Porque se eu quero mesmo que ele baixe, é isso que eu tenho que fazer. Encarar e pensar, bom, o que eu fiz e o que eu não fiz aqui, que se eu fizer vai mudar isso, né? Então, essa situação de eu não pesar todos os pacientes, gente, surgiu justamente durante os atendimentos, né? Quando, num momento que eu estava atendendo uma paciente e ela ficava muito nervosa com essa questão do peso, tinha todo um histórico assim em relação ao peso, mas naquele momento eu precisava saber, para ter um balizador assim do desenvolvimento, do progresso dela, né, dentro do nosso processo. Então ela estava muito nervosa com a questão do peso e eu disse para ela, fulana, seguinte, você vai subir aqui, eu vou pesar e você não olha, eu vou saber o número que deu e você não precisa saber. E ela adorou, ela achou o máximo. Por quê? Porque o peso naquele momento, gente, só seria uma coisa que ia travar ela. Só seria uma coisa que ia prejudicar o processo dela. Então, no próximo mês, ela acabou voltando lá e tinha emagrecido ainda mais, né? Por quê? Porque ela tirou esse peso do peso das costas dela e acabou conseguindo deixar o processo fluir, deixar o processo acontecer e dedicar a energia nas coisas do dia a dia, né? E isso muda tanta coisa na vida da gente, porque a gente passa a focar justamente nas ações diárias e pensando sempre em melhorar, né? Ao invés de estar numa corrida desenfreada, lutando literalmente contra os números da balança. E de novo, os números eles são importantes sim, eles só não podem ter o controle sobre a gente. Eles não podem, o número da balança não pode ter o controle sobre a nossa vida, tá? Teve uma outra situação também, né, de uma paciente, uma história assim que aconteceu, em que a pessoa me revelou, disse, olha, ainda bem que você não pesa e mede toda vez, porque se fosse assim eu já não estaria vindo mais. Por quê? Porque ela teria desistido, essa pessoa, em função do quê? Vocês entendem o que está envolvido aqui? Vocês entendem o que acontece aqui? Gente, quando a gente tira essa pressão do peso e das medidas, do acompanhamento nutricional muitas vezes, a pessoa consegue focar nela, sabe? Essa coisa de pesar, de cobrar, de exigir porque o teu peso não baixou. Gente, muitas vezes, né, ficar se pesando e medindo toda a consulta é passar por um processo até, não sei, às vezes traz uma certa, não sei se é humilhação a palavra, mas ninguém fica muito à vontade com isso, tá? Então, o que vocês me dizem sobre isso, assim, né? Já passaram por essa situação de não se sentiram bem porque tiraram medidas, porque pesaram, o peso já atrapalhou vocês em algum momento, em algum processo de emagrecimento, já foi frustrante ou está sendo frustrante, né? Lidar com o peso, lidar com essas questões de peso. Então, me contem, como é que tá sendo isso? E aí, gente, assim, ó, o que a gente precisa saber para começar a resolver essa relação com o peso, essa relação de frustração com o peso, essa relação conturbada, tá, com o peso? O que é importante de saber? Gente, clica no aviãozinho e manda, tá, para muitos amigos de vocês, porque vai ser importante o que eu vou falar agora, tá? Olha só. Alguém respondeu aqui, acho que pesar traz ansiedade, com certeza, traz muita ansiedade, traz ansiedade prévia, porque a gente pensa lá na nossa mente que tem que estar número X lá na balança. Só que a gente tem o controle daquilo que a gente vai fazer, mas a gente não tem um controle 100% da maneira como o nosso corpo, nosso organismo responde a essas ações.
Então a gente vai lá e se pesa. A gente imaginava que tivesse vou chutar aqui, 60. Ah, vou me pesar e eu acho que tinha que estar 60 quilos. Aí eu vou lá e tá 61. Não é uma diferença muito grande, mas eu me frustro porque eu esperava 60, entendem? E isso é ruim, porque isso faz a gente desistir ao invés de continuar. Isso é uma pedra, um obstáculo do caminho, tá? Então, olha só, para começar a resolver isso, para começar a olhar para a questão do peso com outros olhos e resolver isso, e depois eu ainda vou responder a pergunta, tá? Se peso importa. Eu ainda não respondi essa pergunta que eu deixei no início da live e eu já vou responder. O que acontece? Antes de mais nada, a gente precisa ter muita clareza sobre o que o nosso peso representa para nós. Tá? O que o meu peso representa para mim? O que o teu peso representa para ti? Né? O que a gente faz ou deixa de fazer por causa desse peso que a gente tem? O que a gente faz ou deixa de fazer por causa do peso? Né? O que de ruim tem no peso que eu estou? O que de ruim tem no peso que você está? Né? E o que tem de bom também nesse peso? Sim, porque a gente também esconde sentimentos, desejos e frustrações por trás do nosso peso, né? Ou ele pode representar algo como força, como poder também. Então, isso é algo importante para a gente começar a lidar com essa frustração, né, em relação ao peso. O que o meu peso representa para mim? Porque daí eu começo a entender o porquê da minha frustração. Porque não é com o número que aparece na balança que eu me frustro, é com o que ele traz de impacto para minha vida. Então daqui a pouco eu, Gladys, com 60 quilos, estou bem, muito bem, obrigada. Com 62 vai trazer impacto negativo e aí eu começo a me frustrar. Só que a questão não é os 62, são os efeitos daquele peso na minha vida, na minha história, no meu dia a dia. Então isso é importantíssimo para começar a resolver essa questão toda. O que o peso representa na nossa vida, né? Quais os impactos. E depois de entender isso, a gente precisa entender de onde a gente quer sair. E é justamente relacionado a esses impactos. Então, se eu tô com um peso que não tá me deixando saudável, tá me deixando doente, tá me deixando com menos energia, menos disposição, baixa autoestima, é daqui que eu quero sair. Eu quero ter exames bons, eu não quero mais ter exames ruins, eu quero estar saudável, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero comprar a roupa que me der na telha, não a que me servir. A roupa que eu quiser. Isso faz uma grande diferença na vida da gente, sim, porque mexe com a nossa autoestima. Principalmente mulheres, né? Então, depois de entender os impactos, a gente perceber de onde a gente quer sair. Porque daí a gente começa a mudar algumas questões, né, no nosso dia a dia. E saber disso, gente, saber os impactos e saber de onde a gente quer sair é importante pra gente chegar onde a gente quer chegar. E para chegar lá, a gente precisa saber de onde estamos partindo. Não faz sentido isso para vocês? Ai, Gladys, me fala onde é a tua casa. Tá, como que eu chego na tua casa? Me diz onde tu tá. Se eu quiser chegar em Porto Alegre e for perguntar para alguém, me ajuda a chegar em tal lugar de Porto Alegre, a pessoa vai me perguntar onde tu tá. Porque se a gente não sabe onde a gente tá, como que a gente vai definir um caminho? Como a gente vai delimitar um mapa, criar uma estratégia, traçar ações? Fica mais difícil, né, gente? Então, assim, como que eu vou perder peso se eu não sei o porquê que eu quero fazer isso? Então, tudo isso que eu tô trazendo é nesse sentido. Que impactos traz, de onde eu quero sair, é isso que vai nos mover. Que dores esse peso tem me causado hoje? Ou que vantagens ele tem me trazido que eu ainda não consegui sair daqui? Porque muitas vezes, quando a gente fica presos num peso que não está nos trazendo bem-estar, saúde, autoestima, a gente está se prendendo nele por algum motivo também. E ali tem alguma vantagem. Então, que vantagens estão me prendendo nesse peso agora, nesse peso hoje? Isso é importante de identificar,
tá? E, gente, o maior benefício, assim, disso tudo que eu tenho falando é que vai trazer mais clareza no nosso dia a dia para agir. Sabendo onde eu estou, sabendo onde eu quero chegar, fica mais fácil traçar a rota, né? Então, isso é algo que eu gostaria que vocês pensassem, né? E aí, o melhor momento para pensar nisso é agora. É agora, é hoje, tá? Não dá para eu pensar assim, não, eu realmente tô frustrada, eu não tô feliz com o meu peso, eu não tô bem assim, eu não tô legal, eu não estou satisfeita. Ah, mas semana que vem eu penso nisso. Não. Quanto mais a gente posterga, quanto mais a gente deixa para depois, pior fica. Porque quanto mais pro fundo do poço a gente vai, mais difícil é de sair de lá. Então, quanto mais fundo a gente cava, mais a gente se enterra. Por isso é importante levantar, responder tudo isso que eu trouxe aqui de questionamento, né? Pra gente conseguir entender e tomar forças para mudar isso, caso isso esteja incomodando. Caso esteja incomodando, porque se não estiver, não tem porquê, tá? Agora, se estiver, vamos lá. Até quando a gente vai aceitar essa dor de se sentir frustrado com o peso que tá? Não é com o peso em si, mas com as consequências dele, com os impactos dele na nossa vida. Até quando? E a gente não precisa ficar sofrendo com isso, né? Se frustrar dessa forma. Então, gente, essa questão do peso é mais ou menos como uma pedrinha no sapato. Quem aqui já teve uma pedra, já andou e entrou uma pedra no sapato? O que acontece com aquela pedra? Ela entra, fica ali cutucando. No início talvez a gente nem se incomode, daqui a pouco a gente começa a se incomodar, daqui a pouco aquela pedra começa a machucar e ela vai tomando força dentro do sapato, né? E a única maneira de resolver isso é parar, tirar o sapato e jogar a pedra fora. Então, a única maneira de resolver a questão do peso é tomando uma atitude. É parar, olhar para isso, entender tudo isso que eu fui falando ao longo da live, entender os impactos, entender onde a gente tá, onde a gente quer chegar, por que aquilo ali tá me incomodando, né? E tomar uma atitude em relação a isso. E, gente, atitudes assim são inúmeras atitudes, né? Então, às vezes aí você se alimenta melhor, às vezes você procurar uma ajuda profissional. Gente, no SUS tem nutricionista, sabe? Ai, não tem dinheiro. Tem nutricionista no SUS. Vai no SUS. Eu não tô aqui falando tudo isso para dizer, marquem consulta comigo. Não. Façam algo por vocês. É isso que eu quero dizer. Esse é o recado. Faça algo. Se ame, se cuide, o peso não tá legal, não tá te deixando, não tá te trazendo uma boa autoestima, faz alguma coisa, mas faz, tá? E não existe coisas pequenas, tá? Existem coisas que a gente pode fazer, então a gente vai lá e faz o que é possível naquele momento da nossa vida. E às vezes eu fico até com um pouco de receio de falar sobre isso, de falar sobre peso, de abordar o peso dessa forma, tá? Dizendo que não existe peso ideal, existe um peso que a gente vai considerar ideal para nós, para nossa vida, para nossa história, né? Mas eu tô descobrindo cada vez mais, gente, o quanto a gente precisa conversar sobre isso, o quanto a gente precisa sair daquele clichê de que a balança, ela é a coisa mais importante. E eu ainda não respondi a pergunta se peso importa, tá? Eu já vou responder, né? Assim, dessa forma eu vou conduzindo, né, os meus pacientes, vocês que estão aqui também, a alcançar um peso que faça bem, tá? Então, de todas as formas, tá? Sem se boicotar com tabela de peso ideal, mas entendendo quais as relações do próprio peso com a nossa estética, nossa autoestima, saúde, qualidade de vida envolvidas. E agora eu vou responder para vocês, tá? Peso importa? E lá no início da live, algumas pessoas foram colocando assim, não, peso não importa. E eu quero convidar vocês que estão aqui ao vivo agora para colocarem para mim nos comentários.
peso importa, gente, só coloquem sim ou não que eu já vou dar a resposta, tá? Que eu tenho aqui pra vocês. Só coloquem, peso importa? Não importa. Não importa. Quem mais quer comentar se peso importa ou não importa? Então, olha só, gente, não importa. O que a gente vai pensar aqui, tá? Se nós estamos falando de bem-estar, de autoestima, de saúde, de benefícios na qualidade de vida, às vezes o peso vai importar. Porque quando eu quero vestir uma roupa menor, quando eu quero me sentir com uma autoestima mais forte, mais intensa, e o meu número lá da balança não tá baixando, e eu me frustro, é porque esse peso tá importando. Quando que o peso não importa? Quando eu me sinto muito bem exatamente do jeito que eu estou saudável, estou bem, estou feliz, daí o peso não importa. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão a gente entra naquele discurso que eu falei lá no início da live. A gente fica defendendo peso não importa, peso não importa, peso não importa. Por que a gente quer emagrecer? Se peso não importa, sabe? Então assim, ó, se o meu peso de alguma forma traz qualquer coisa negativa para minha vida, e quando eu vou lá subir na balança eu quero que ele esteja menor, vai importar, tá importando para mim. Por mais que o peso ele não pode ser atrelado à beleza, ele não pode ser atrelado ao sucesso, ele não pode ser atrelado a nada disso. Mas a gente precisa pensar para mim, eu na minha vida, no meu dia a dia, o meu peso me importa hoje? Sim ou não? Isso a gente precisa pensar, isso a gente tem que ter clareza, porque quando a gente tem essa clareza, a gente entende se a gente vai querer mudar ou não. E se eu não quero mudar, é porque o meu peso não está me importando mesmo. Não faz diferença nenhuma se eu peso 5 quilos a mais ou 5 quilos a menos. Isso é aceitação. Agora, se eu vou lá na academia, toda vez vou me pesar, ou se eu tenho uma balança em casa onde eu subo de manhã, de tarde, de noite ou todos os dias, porque eu quero ver aquele número que tá ali, então o peso tá me importando. Entendem a diferença, gente? Ficou claro isso? Entendem a diferença do discurso de dizer o peso não importa e isso ser algo que é verdade em determinado âmbito, mas que se a gente traz para o pessoal, ele importa, né? Então, eu já vi isso acontecer, de ter essa questão, não, o peso não importa, mas a saúde estava debilitada, né? Exames marcando muitas referências acima, né, da borda superior, tendo que tomar medicação, não tendo autoestima. Então, nesse caso, o peso importa, né? Nesse caso, o peso importa. Entendo hoje que sim, me importa servir em determinada blusa. Exatamente. Nesse caso, o peso importa. Para mim, em algum tempo, o peso me importou sim. Me importou. Hoje talvez não, mas em outros tempos me importou. E por isso que eu digo que é tão complexo falar sobre peso, né? Porque às vezes a gente cai numa vala comum, num discurso generalizado e a gente esquece de olhar para si mesmo, sabe? Então tá todo mundo dizendo que o peso não é a coisa mais importante, isso tem a sua verdade também, desde que isso não me machuque, não me incomode, não me magoe, não me traga impactos negativos. Caso contrário, ele me importa. E se me importa, eu tenho todo o direito de tomar uma atitude para resolver, de fazer alguma coisa, de buscar uma solução. Tá? Concordam comigo, gente? Né? O que vocês pensam sobre isso que eu falei? Pode até ser que tenha sido meio impactante, assim, como assim? A nutricionista dizendo que o peso importa. Não é de uma forma generalizada. Eu tô falando
de quando a gente olha para si mesmo, né? E aí, às vezes, o peso vai importar sim, né? E uma orientação importante em relação a tudo isso, tá? Não se pesem todos os dias. Foquem a energia de vocês em tomar água, comer frutas, fazer exercícios, dormir bem, tá? Depois, verdade, se está incomodando é porque tem importância. Assim sendo, o peso importa. Isso mesmo, peso importa, olha só, que bacana, que bom que deu para entender o que eu quis trazer com isso, tá? Quem entrou agora e não tá entendendo nada do que eu tô falando, volta lá, assiste a live para se contextualizar, não achar que a Nutri tá louca aqui falando absurdos, tá? Então não se pesem diariamente, tá, gente? Escolham um dia da semana, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, tá? Escolham uma hora, vistam-se mais ou menos da mesma maneira, tá? E se pesem a cada 15 dias, tá? Foquem a energia de vocês nas ações do dia a dia, nas coisas que podem ser feitas diariamente. É isso que vai fazer a diferença, tá? Para não cair, não tropeçar no obstáculo do número que a gente vê ali e acabar desistindo devido à expectativa que a gente cria. E ó, a nossa frustração, ela vai ser mais ou menos do mesmo tamanho da expectativa que a gente criou. Então, muito cuidado com as expectativas que a gente cria, né? Em relação àquilo que a gente está fazendo. Faz e avalia o resultado. Não foi do jeito que queria? Tudo bem. O que eu posso fazer então? Né? Não fica preso naquilo ali que você está vendo, né? Que assim as coisas vão acontecendo de uma forma mais fluida e vai trazendo mais resultados. Então, gente, aqui, ó, só pra deixar assim bem pontual, tá? Aqui, quando a gente tá falando de peso do jeito que a gente falou hoje, a gente não tá se referindo a situações de doença, tá? Situações patológicas. A gente tá falando de emagrecimento, de autoestima, de bem-estar, de estilo de vida, tá? Porque em situações de comorbidade de doenças, o peso ele vai ter uma outra relevância e ele acaba sendo um marcador muito mais relevante do que no sentido do que nós trouxemos aqui hoje, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Depois que eu encerrar essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu story, tá? Relacionado com esse tema. Com peso, frustração sobre o peso, enfim, emagrecimento. Então, o que vocês podem fazer, tá? Fiquem à vontade para chegar lá na caixinha e me fazer qualquer pergunta relacionada a esse tema que a gente acabou de conversar aqui, o peso, frustrações com o peso, tá? E tudo, se peso importa, se peso não importa, se existe peso ideal, tudo isso que a gente foi conversando aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Com essas perguntas que vocês forem deixando lá, quem estiver assistindo ao vivo ou gravado, tá? Eu vou fazer uma nova live respondendo, direcionando para esse tema para responder as perguntas que forem deixadas lá, tá? Então agora já vou colocar, ao longo da semana eu vou abrindo mais caixinhas e o tema vai ser peso, frustração com o peso, peso importa, peso não importa, tudo que a gente conversou aqui, tá? Quem não conseguiu pegar a live inteira, não se preocupa, vou deixar gravada aqui, tá? Na minha página, então vocês podem assistir em outros momentos também. E muito obrigada por toda a participação de vocês, é muito importante para mim que vocês estejam aqui e eu espero do fundo do meu coração que tudo que eu esteja trazendo, essa abordagem que eu acredito que seja bem diferente do básico, né? Esteja sendo impactante de uma forma positiva para cada um de vocês que está passando aqui, tá? Então um beijo carinhoso para todo mundo que me acompanhou ao vivo e um grande beijo também para quem estiver assistindo gravado. Não percam a oportunidade de assistir essa live inteira, porque ela foi muito bacana. Certo, gente? Então, vou esperar as perguntas de vocês lá nos stories. Um beijo e até a próxima!